Olá, pessoal. Muito boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Como vai? Hoje vamos trocar uma ideia sobre terapias holísticas. Não é um assunto muito falado aqui com a gente, mas vai ajudar bastante. Olá, Amanda, tudo bom? Ei, Yuri, boa noite, tudo bem e bom? Boa você? noite, como vai? Tudo certo por aqui, tudo ótimo. Gente, Que vamos trocar bom. uma ideia hoje com Amanda Baeta. Para quem não a conhece, vou deixar ela se apresentar, mas ela tem um filtro aí. Legal. Vou tirar aqui. Ai, meu Eu achei Deus, engraçado. encostei sem querer. Isso. Ela é professora de meditação e espiritualidade e entende de terapias holísticas, que é um assunto que vai realmente trazer um novo panorama com relação ao tratamento de alguns dos sintomas que são comuns ao TDAH, né? Que é a questão de foco, memorização, né? Você estar mais disposto no seu dia a dia, mais conectado, enfim. Ela vai comentar isso com a gente, vou deixar que ela se apresente. Amanda, então, diga para o nosso público quem você é, qual o seu entendimento, seu ponto forte. Vamos começar a trocar uma ideia aí sobre terapias holísticas hoje. O que significa isso? Vamos lá. Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, né? Prazer estar aqui com o Yuri. A gente teve o prazer de se conhecer, né, Yuri, presencialmente, há um ano atrás, né? E a gente bateu na época um papo sobre terapias holísticas e já há 10 anos que eu estou nesse ramo. E eu não só ministro aulas e ensino sobre, mas eu uso também, né? E eu comecei a me formar e a me interessar pelas terapias holísticas pelo efeito que elas causaram positivamente em mim e nas pessoas ao meu redor, né? Mas primeiro, o que é essa tal de terapia holística, né? Isso. E aí, só comentar aqui para quem não tá, vocês vão se familiarizar um pouquinho, foi justamente depois que eu conheci a Amanda que eu tive acesso, contato com a aromaterapia, que me ajudou muito. Ou seja, muitas vezes a gente não sabe que existem terapias, processos, procedimentos, a gente tem um universo de coisas que a gente sabe que é desse tamaninho, mas existe um universo maior de terapias e de intervenções que você pode fazer que pode te ajudar no dia a dia. Uma delas foi uma terapia que quem me apresentou, abriu essa porta aí, foi a Amanda. Mas vamos lá, Amanda. Vamos falar um pouco sobre as terapias holísticas de modo geral. Vai falando aí que eu vou ligar o ventilador aqui, gente. Rapidinho, que tá passando aqui. Aqui Pronto. também tá calor. Já Então, Yuri, primeiro que a palavra holística, né, vem de holos. E holos quer dizer total. Então, a ideia das terapias holísticas é tratar o ser humano como um todo, né? Então, assim, no nível físico, mental, emocional, espiritual, sem religião, né? Independentemente da religião, a espiritualidade ou a prática de fé que a pessoa tem. E energeticamente, né? A gente sabe, já a ciência já mostrou que não somos só um corpo, né? Nós temos um sistema nervoso, um sistema elétrico, um sistema energético que, né, ronda aí o nosso organismo, que rege o nosso organismo. Então, as terapias holísticas, elas vêm com essa visão do ser humano integral, de um ser humano muitas vezes, algumas veias, né, da medicina, alguns médicos tratam o paciente como um órgão, né, como uma coisa isolada, só olha o sintoma e não olha o contexto, né. E as terapias holísticas, ei, Laís, elas vêm minhas alunas estão entrando aí também, elas vêm para contribuir, né, com essa visão integral do ser humano, sabendo que não somos só um pedaço de carne, né, só um corpo, somos muito mais do que isso, né. Então, nós temos vários tipos de terapias holísticas, né, e entre elas algumas que o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, já validou, né? Então a gente tem nós temos as PICs, né? Que é o Programa de Práticas Integrativas, que foi lançado pelo Ministério da Saúde, se não me engano, em 2016, 2017. E a ideia era trazer as terapias holísticas para o SUS, para os postos de saúde, para os hospitais,
já se tem no Brasil hospitais grandes, né, como o Albert Einstein. Se vocês entrarem lá no site deles, vocês vão ver que eles já têm opção de reiki, já tem opção de algumas terapias holísticas lá no site deles, né? Se eu não me engano, é o reiki. Alguns pacientes eles tratam eu acho que eles têm parte de yoga também, enfim, eles já têm algumas técnicas. Você buscar no SUS, no governo, assim, como é que é? São clínicas, como é que a gente pode ter acesso a essas terapias, então, essas práticas? Na verdade, isso ficou um pouco na teoria, né? Infelizmente, não foi implementado em todos os lugares. Mas como que funciona? O posto de saúde, como uma entidade, como um sistema, né, ali, que se autogere, né, aquele posto, ele pode buscar junto à prefeitura da cidade a verba para terapia holística para aquela regional, né? Mas a gente sabe que o SUS falta até, né, medicamento, médico, estrutura, né? Então as terapias holísticas podem demorar mais do que a gente gostaria para entrar na cartela do SUS aí, né? Mas aqui em Belo Horizonte a gente já tem alguns postos de saúde que, por exemplo, Belo Horizonte é uma grande cidade, né? Que oferecem yoga, que oferecem meditação, que oferecem tai chi, né, que oferecem arte-terapia, reiki. Então, a gente já tem alguns postos que têm essa opção. Eu não sei como ficou após a pandemia, né, mas eu tive algumas alunas que, na época que se formaram em reiki, eu não sou professora de reiki, mas a Laura, que é minha mentora, e algumas alunas implementaram essas questões aqui em Belo Horizonte. Então, e tem alguns voluntários, né, aqui em Belo Horizonte que trabalhavam com yoga, massoterapia, voluntário mesmo, para doar, né, ali aquele seu trabalho. E para quem tá querendo descobrir mais esse mundo, para tentar ver como uma forma de complementar o seu tratamento, por exemplo, você poderia... Porque, assim, uma grande dificuldade nossa é se manter focado e perseverante nas terapias, de modo geral, no que puxa a nossa memorização, utilizando, seja qualquer tipo de terapia que for. Uhum. Então, assim, foco e memorização é uma das dores que nós temos, o TDAH geralmente tem. Então, como que a gente pode utilizar, por exemplo, você falou do reiki, você falou massoterapia e tudo, com relação ao reiki, por exemplo, assim, explica pra gente cada uma dessas práticas que podem ser usadas para melhorar o foco e memorização, por exemplo. Então, vou começar pela que tem mais comprovação científica, né? Importante, algumas das terapias holísticas já possuem comprovação científica. Isso é um alívio, porque aí a gente passa da questão da espiritualidade. Eu estou vendo alguém perguntar se tem a ver com algo espiritual, né? Algumas terapias holísticas surgiram no Oriente, relacionadas, né, a partir de práticas espirituais, como o budismo, o hinduísmo e tal. Só que hoje a gente já tem as terapias holísticas isoladas da religião. Então, independentemente da religião, pode-se praticar aquela terapia. Então, por exemplo, o Jonas, meu marido, é acupunturista, a acupuntura já é hoje uma especialidade médica. Então, assim, a coisa já vai além, muito além da religião, e entra no campo da ciência. A acupuntura mesmo tem inúmeros estudos comprovando a eficácia, porque a acupuntura ela trabalha na energia e na questão no sistema nervoso. Então, ela consegue aumentar esse foco, essa concentração e reduzir a ansiedade. E essa melhora nos sintomas faz com que, né, a pessoa com TDAH ela queira voltar para a terapia, por sentir aquele alívio, por sentir aquele bem-estar, né? Mas voltando à meditação, que é uma das que mais tem comprovação, né? Por quê? O que eles começaram a estudar? Pegaram pessoas que tinham costume de meditar e começaram a fazer pesquisas científicas mesmo, analisando, né, o funcionamento cerebral. Então, eles começaram a perceber
que a meditação, certos campos do cérebro, né, eles estavam mais desenvolvidos nas pessoas que praticavam meditação com frequência, né? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, monges que comparam, né, o cérebro de monges com cérebros ocidentais, digamos assim. E é muito legal de ver a diferença do desenvolvimento mesmo do cérebro nesse campo, né? E aqui no meu Instagram, depois eu vou deixar nas stories para vocês, tem um post que eu falo de 6 estudos de várias universidades do mundo em relação à meditação. Então, você tem, por exemplo, estudos que mostram, estudo da Universidade da Califórnia, que a meditação diminui o estresse, ela aumenta a liberação do hormônio da felicidade. Então, ela aumenta a sensação de felicidade. Então, a pessoa se sente melhor, mais confiante, menos estressada, consequentemente, se concentra mais, né? E tem uma coisa que, só complementando aqui, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre aqui para a minha audiência, que é o seguinte: é muito difícil você querer buscar foco e otimização da memorização, por exemplo, se você não está estável emocionalmente ou neuroquimicamente. A gente vai falar um pouco de energia aqui, tá? A Amanda vai introduzir essa questão aqui pra gente, mas estabilidade emocional e energética é importante até para o seu tratamento. Então, assim, quando eu trago a Amanda para falar aqui sobre esse tema, né, para ajudar o TDAH com terapias holísticas, não é você substituir o tratamento e focar apenas nisso, mas você utilizar como complemento, porque muitas vezes você está precisando realmente de olhar para si, de se cuidar, de realizar algumas dessas terapias para que a partir disso, com esses resultados, com essa estabilização, você tenha um resultado ainda melhor no seu tratamento, lá com o médico, com os medicamentos e com a sua terapia, com a psicóloga, o que quer que seja. Então, é importante trazer essa questão aqui da estabilidade, né, Samanta? Isso, e a terapia holística, ela, além de atuar diretamente no foco, na memorização, na concentração, ela vai atuando nesse entorno. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que a meditação reduz a insônia, que às vezes é um sintoma, né, frequente, essa dificuldade para dormir, esse relaxamento mental antes de dormir, né, às vezes a mente é muito agitada. Eu não tenho diagnóstico de TDAH, mas todo mundo que convive comigo acha que eu tenho, porque eu sou muito dispersa. Então, eu esqueço tudo, eu esqueço chave. Sou aquela pessoa que sai de casa, gente, e volta 1000 vezes. E busca uma chave, e busca a bolsa. Eu esqueço a bolsa nos lugares. Vocês não têm noção. Então, assim, eu não tenho, mas eu entendo, né? Porque eu tenho vários sintomas, né? Que me deixam, que me, né, fazem compreender um pouquinho do universo de vocês, né? Então, a gente tem também, por exemplo, a Universidade de Texas provou que a meditação consegue deixar, digamos, a mente mais musculosa, ou seja, mais apta a aprendizado, mais apta ao foco. Então, assim, aquela coisa de ginástica cerebral, né? A meditação, ela faz isso porque a gente tem no cérebro a emissão de ondas, por isso que a gente está falando de energia, não é esoterismo. Tá? É energia. Apesar, né, de eu me identificar com isso, não quer dizer que quem não gosta ou não acredite precise acreditar, precise gostar ou acreditar, porque a ciência provou isso, né? Então, a gente tem as ondas mentais, né, que o cérebro emite, né? Então, a gente tem a onda alfa, quando a gente está naquele estado de relaxamento, da meditação. Sabe aquele estado do comecinho, quando você começa a despertar e dorme mais 5 minutinhos? Aquilo ali é o estado alfa, quando você está meio zen, meio relaxado. Rapidinho, só um comentário. Me diga se tem a ver com isso daí. Eu sinto, aquela sensação, quando você está quase pegando no sono, que você você começa a sonhar, mas você ainda está consciente que você isso, exatamente. Esse estado. Né? É aquele relaxamento gostoso, esse é o estado alfa que a gente pode atingir com a meditação, né? Só que, quando a gente sai da meditação, o cérebro já está preparado para entrar no estado beta. E o estado beta é o estado mental, né, que a gente precisa para estudar, para trabalhar, para ler,
para fazer uma atividade concentrada. Então, a meditação, ela regula essas frequências, essas ondas, e a aromaterapia, já encaixando aí, ela também, alguns óleos fazem o aumento dessa indução. Porque existe a via, né, a conexão nasal com o cérebro. Então, você inspira aquele cheiro, né, você experimentou aí, você viu, e aquela molécula já vai agir lá no cérebro, porque as moléculas dos óleos essenciais são muito permeáveis, elas passam rápido pela barreira hematoencefálica, mais rápido que os próprios medicamentos, porque os óleos essenciais são naturais. Então, os componentes dos óleos essenciais parecem muito com os nossos hormônios. Aí o corpo olha e fala assim, opa, isso é natural, já deixa passar. Então, o foco e a concentração, eles já vêm quase que imediatamente quando a gente começa a usar aqueles óleos. Então, a gente tem hortelã, alecrim, você usou foi o cipreste, não foi? Eu utilizei o tea tree, vetiver e limão Tahiti. Ah, tá. Esses então tem muito bom. São 3 óleos excelentes. Aqui eu tive a experiência com experiências positivas com alecrim, limão siciliano e hortelã. Então já temos 6 óleos aí, né, que podem ajudar. Eu, Amanda, uso o alecrim com limão, que eu gosto muito. Então são óleos que me fazem bem. Só que eu, Amanda, não tenho o diagnóstico, né, do TDAH e tem pessoas que sentem uma certa agitação, porque esses óleos realmente trazem tanta energia, tanto foco, que às vezes traz uma agitação junto. Então, assim, ajudam também a dormir também, não é? Tem alguns que acalmam. Sim, a gente tem a lavanda, a camomila, a erva doce, nós temos vários óleos calmantes, os óleos de flores que são deliciosos, rosa, gerânio, né? Então, a gente tem esses óleos que acalmam e fazem relaxar. E eu até coloquei nos stories hoje, você tem a opção do aromatizador, né? Que é um aparelho próprio para você colocar água e pingar as gotinhas dos óleos que você quiser usar para eles dispersar no ambiente. E você tem um aromatizador aqui, que é o colar. Aromatizador, tem o colarzinho, né? Que você tem o colarzinho e cheira, isso. O que aquece aqui, que eu não estou achando aqui, deve estar lá na sala. Que é de tomada, eu tenho de tomada e eu postei lá nos stories um que parece um nebulizador. E ele tem ele é coloridinho, tem luz e tudo. E você pode ir trocando a água com os óleos essenciais. Então, por exemplo, durante o dia, quando a criança ou o adulto está estudando, você pode colocar óleos que são mais para concentração. E à noite você pode colocar óleos que são mais de relaxamento. Ou óleos que são bons para curar, né, sinusite, gripe, enfim, tem uma infinidade de possibilidades, né? Entendi. Então, eu gosto dessa junção das terapias também, porque uma complementa a outra. Quando você utiliza, você tem que ter uma ordem, por exemplo, você quer iniciar nesse mundo das terapias holísticas, então, de repente, você quer começar com uma meditação, ou de repente yoga, ou de repente a aromaterapia, né? A aromaterapia eu já sei que a resposta é sim, porque eu já uso e todo mundo fala que você pode usar a qualquer momento, que não atrapalha as demais terapias que você está fazendo. Exatamente. Até a terapia medicamentosa que você esteja fazendo com o seu médico, a aromaterapia ela não interfere. Agora, por exemplo, ela só ajuda. E tudo. Como é que a gente pode introduzir, assim, se você tá... O TDAH geralmente é muito agitado, né? É muito agitado, tem muitos pensamentos, ele fica estressado porque ele tem tantos pensamentos e não consegue colocá-los em prática, partir para ação, isso é um problema, entendeu? E aí, a partir desse momento, ele quer procurar isso, ele quer procurar assim, beleza, como é que eu vou me centrar, ter mais foco? Por onde você recomendaria que a pessoa entrasse nesse universo das terapias holísticas? Qual é vamos dizer assim, a escalada, né, a trilha que a pessoa tem que fazer? E o que você recomenda nesse sentido? Assim, faz isso aqui dá bom.
Então, a aromaterapia é um ótimo começo, né? Porque você pode usar em casa, você pode usar no colar, no trabalho, na escola. Teve uma época da minha vida que eu dei aulas particulares, né? E eu tinha alunas que usavam os óleos essenciais no colarzinho. A primeira vez que uma das alunas usou, ela falou assim, ela se sentiu tão concentrada que ela brincou assim comigo. Nossa, o que você pôs aqui é droga? Eu falei, droga do bem, né? Porque ela falou assim, nossa, nem eu tô acreditando que eu tô tão concentrada, né? Então, e ela usava Ritalina numa dose bem alta, né? E hoje, até hoje, ela já tá adulta. As meninas aí da Rituar, da Academia das Plantas, são lá do RR também. Bacana. Então, elas usavam nas provas, né? Na época que as aulas ainda eram presenciais, né? Agora, com essas aulas online, você pode deixar o aromatizador do lado da criança ou do adolescente, ou colocar no pescoço, ou usar em casa para trabalhar. Hoje mesmo eu pus lá nos stories, né? Usei e consegui ficar a tarde inteira super focada. Então, eu mesma uso, porque eu sou daquele tipo que começa a ler, acho que vocês me entendem bem, né? Começa a ler um livro e já não sabe que parágrafo que tá, né? Isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Então, por isso que eu falo que eu entendo um pouco desse universo, que eu sempre fui muito boa aluna, porém tinha que fazer um esforço muito além da conta para concentrar, porque tinha uma mente muito agitada, né? Ainda tenho, na verdade, né? Então tem que sempre cuidar. E Amanda, quando você iniciou o seu trabalho, né? Como que você foi? Por que você entrou, né, nesse universo? Se assim, foi para resolver uma questão sua, ou porque você se identificou logo no começo? Porque você fala muito disso, nessa questão assim, poxa, eu era um pouco desatenta, as pessoas falam que um pouco desatenta. Então, você acredita que te ajudou? Qual dessas terapias mais te ajudou, né? Fala um pouquinho assim, como é que foi que você entrou nesse universo aí das terapias holísticas? Então, a minha sogra já tem mais de 30 anos de experiência em terapias holísticas. Ela é formada de mais de 25 terapias. Então, assim, ela me apresentou esse universo. Uhum. E eu tenho desde os 12 anos, né, uma questão com depressão. Eu tive uma depressão profunda, digamos, suicida, né? E graças a Deus eu tive algumas tentativas, mas graças a Deus estou aqui e superando cada dia essa questão. Então, a depressão, ela me fez o efeito contrário, né? Tem TDAHs que tem depressão, eu tive depressão e, consequentemente, a falta de foco, de ação, de propósito, né? Então, a minha sogra começou a me apresentar as terapias holísticas, né? E eu comecei pelo reiki e pela aromaterapia, né? E quando eu usei a aromaterapia, eu falei, gente, isso aqui é potinho de mágica, porque eu achei o efeito incrível e muito imediato, assim. Uhum. E aí eu comecei a indicar para todo mundo, porque eu sou assim, quando eu gosto, geminiana, né, gosta de comunicar, quando eu gosto mesmo, sai vendendo aquela ideia, né? Porque se me fez bem, eu quero que faça bem para todo mundo. E aí, eu comecei a trabalhar numa clínica holística que tinha os olhos, e eu vendia os olhos. Então, eu via o resultado na prática. As pessoas voltando para comprar mais, voltando para comprar para presentear, sabe? Então, eu vi as pessoas usando. E quando eu comecei a dar aula, eu vi também as alunas tendo resultado, e fora eu, antes de ler mesmo um livro pessoal ou um livro de entretenimento, eu colocava antes de uma prática de meditação e fez muita diferença. E aí eu fui descobrindo e testando outras terapias. O yoga... Então, uma pergunta. Você sentiu, então, muitos TDAHs, eu me incluo, tem muita dificuldade com leitura arrastada, leitura lenta, com dificuldade. Então, você acredita que, por exemplo, você disse que você estava utilizando a aromaterapia. Então, existem uma dessas práticas, por exemplo, a aromaterapia, que ajuda você a focar mais na leitura. Então, no momento que você vai ler, estudar, é interessante você iniciar um processo, uma terapia uma aromaterapia, por exemplo. Exatamente, você começou a ler, já coloca o colarzinho, pegou o livro, já coloca o colarzinho ou coloca no aromatizador e lê
com aquele cheiro, porque ajuda muito, 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 muito. Eu, desde adolescente, era aquela aluna que lia o livro nos 45 do segundo tempo, terminava a última página de madrugada para a prova no dia seguinte, porque eu tinha muita dificuldade de ler, ainda tenho. Então, a hora que eu começo a ler um livro e ver que eu estou dispersando demais, eu já pego o óleo, já coloco no colarzinho, ou coloco no aromatizador na parede, assim, do meu lado, e já ajuda imediatamente. Então, eu gosto muito da aromaterapia, porque o TDAH, ele é muito, às vezes, impaciente, que é a coisa na hora, né? Eu também sou assim. Ontem. Pra ontem. E a aromaterapia, ela é pro agora. Então, você colocou, deu certo, entendeu? Entendi. Então, isso é muito legal. E o que seria o reiki? Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre. Ah, tá. Qual óleo que ajuda na concentração, né? O Yuri usou o vetiver. Qual que você usou mesmo? Vetiver, o limão Tahiti. E o limão Tahiti. Isso. Eu uso o hortelã, o limão siciliano e o alecrim. Uhum. Bom, então o reiki, ele é uma terapia energética, considerando que o nosso corpo não é só matéria, ele tem também energia, né? Um campo energético. Eu, Amanda, já falei, né? Eu uso o alecrim, o limão e o hortelã. Yuri já usa vetiver, limão e pitri, né? Ah, tá. Então, assim, eu aconselho também quem quiser procurar um aromaterapeuta, né? Que é o profissional que estuda os óleos. Eu, a Amanda, tenho uma aromaterapeuta e eu consulto ela quando quero usar os óleos, porque apesar de eu ser formada em aromaterapia, a aromaterapia é uma ciência muito ampla. Então, eu prefiro contar com uma ajuda profissional do que só com o que eu estudei, porque eu estudei só teoria. Eu não tenho a prática clínica da aromaterapia. Então, acho interessante procurar um profissional holístico que seja formado, olha, eu vindo de Portugal, que legal, que seja formado na prática, né? Já o reiki é uma ciência que considera que existe energia, então existe um campo eletromagnético no nosso corpo, e esse campo, quando ele está fluindo bem, o corpo está bem, as emoções estão organizadas, a saúde física está bem, mas quando existem bloqueios energéticos, a nossa saúde física ou emocional, ela se desequilibra. Então, o reiki atua em cima do sistema de chakras, um sistema que a medicina ayurvédica, a medicina hindu, a medicina indiana, utiliza há milênios, né? Ah, fala disso pra gente. Muita gente curiosidade disso aí, me perguntaram no inbox daí. Como diz o Pedro Quintanilha, chakras é do Naruto. Eu falei, gente, chakras é divulgado muito na cultura ocidental, né? Na medicina chinesa, na medicina da ayurvédica, né? Então, o que são os chakras? Chakra em sânscrito, que é a língua hindu, uma das línguas hindus antigas, né? Significa roda de energia. E são 7 rodas de energias invisíveis aos olhos, ao olho nu, né? Mas que aparecem em certos aparelhos ou certas máquinas próprias, máquinas fotográficas próprias, que regem a energia do nosso corpo. E quando esses chakras, alguns desses chakras, ou todos, ou um deles está bloqueado, a gente tem sintomas relacionados mais ou menos à região do corpo que ele fica. Como é que você identifica isso? Por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou muito ansioso. Como é que você vai identificar isso para exercitar a terapia? Bom, aí você tem que estudar o sistema de chakras, né? Assim como você estuda o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema circulatório, você precisa estudar a fisiologia energética do corpo. Então, normalmente, se estuda isso em cursos, né, dessa área holística ou no próprio curso de Reiki, né? Então, a gente tem 2 chakras que tem muito a ver com a ansiedade, TDAH, concentração, foco, memória, que quando estão bloqueados, causa essa agitação mental, essa dificuldade de concentrar, que é o chakra frontal, que ele fica aqui no meio da testa. Já viu que os indianos usam desenhos ou pintam essa região aqui? Eles chamam de terceiro olho, que está conectado à glândula pineal, que tem tudo a ver com essa parte de foco, concentração, pensamento, mente, né? E a ciência já provou que a mente, ela não é física, né? Ela é um campo.
Então, quando você vai estudar a mente, na neurociência, na neurobioquímica, na neuropsicologia, você sabe que a mente é um campo. Então, quando esse chakra, essa roda de energia está travada, ela trava o carro, né? Ou ela acelera demais o carro. Tem a hiperatividade do chakra e a mente fica, né, borbulhando. Então, e o chakra coronário, que fica aqui no alto da cabeça. Já viu que os santos na Igreja Católica, eles têm uma auréola aqui, os santos, os anjos, né? Sim. Então, isso faz alusão em várias religiões diferentes a esse campo mental, né? E normalmente as pessoas ditas santas, elas têm a mente completamente calma, alinhada ao que ela acredita, né? Então essa auréola tem a ver com essa relação, então, do campo mental, né? Tem a ver com esse campo mental, né? Então, aí ó, no sul já, no sul, imagino, já tá no sul, Então, o reiki vem organizar essas rodas. Nós temos 7 principais. Lá no meu Instagram vocês vão ver alguns posts de chakras. No meu YouTube tem aulas sobre os chakras, mas esses 2 têm muito a ver com a questão de concentração. Quando eles estão desorganizados, o campo mental fica desorganizado. Então a mente fica ou muito agitada, ou muito lenta, ou muito dispersa. Então no reiki, através da imposição das mãos, né, o reiki acredita que a gente consegue passar uma energia que equilibra esse campo, né? Então quando você esfrega a mão assim e vai separando, juntando, separando, juntando, aí você começa a perceber que tem alguma coisa ali no meio, que parece um imã, né? Pode fazer o teste aí que vocês vão ver. Eu vou fazer. Então você vai sentindo que tem alguma coisa diferente aqui a nossa, nessa, que a gente também tem chakras aqui na mão. Então, quando você estiver aí com calma, você vai sentindo que tem, sabe quando a mão formiga, esquenta? Sim, vai sentindo que tem... tem uma coisinha aqui no meio, invisível, que dá um formigamento na mão. E isso é energia. E é isso que a gente aprende no reiki, né? Então, o reiki vem como esse suporte. Lá no Albert Einstein, eles usam o reiki no tratamento de câncer, por exemplo. Porque viu-se que traz um alívio para o paciente, emocional, mental, e o paciente tem melhoras. Então, as terapias, elas são integrais. Não é eu pegar o óleo de alecrim e largar a Ritalina, né? Não é isso, por favor, não façam isso, porque não é o que eu indico, né? Sim. É você somar, é você associar uma coisa com a outra. E aí você pode ir experimentando e ver o que te traz mais efeitos, né? O reiki, ele pode tentar, por exemplo, o reiki, pode tentar também a acupuntura, Isso, a yoga, a meditação, experimenta. Olha, por exemplo, eu até hoje não consegui firmar na yoga, mas eu consegui firmar na meditação e na acupuntura. Na meditação, na acupuntura e na aromaterapia. Mas também eu tenho um marido acupunturista, né? Aí não vale, né? Assim, já é uma facilidade. Mas assim, meditação e acupuntura é uma coisa que eu uso em todo lugar, a todo momento. Por quê? Meditação é virar para a mente e dizer, medite a ação. Ditar uma ação para a mente. Uma ação de calma, de concentração. Então, por isso que eu gosto da meditação. Tem vocês vão ver, se vocês procurarem no YouTube, tem a meditação de 1 minuto. Que é o quê? 1 minuto focado na respiração. Gente, e 1 minuto faz tanta diferença, mas tanta diferença, porque o sistema respiratório, ele comanda o sistema nervoso. Vocês já viram que mulher, quando está parindo, as pessoas ficam, calma, respira mais fundo, faz força, não sei o quê. Por quê? O sistema respiratório, ele vai coordenando a liberação de hormônios e do comportamento do sistema nervoso no nosso corpo, né? Então, quando a gente respira muito curto e muito rápido, o corpo entende que está passando algum aperto, que está em alguma situação perigosa, alguma situação de medo, aí ele libera a cortisol, a adrenalina e começa, né, acha que tem alguma coisa errada ali e fica alerta.
Então Sim. a mente fica o quê? Agitada, né? Porque ela tem, sei lá, se tá na, a mente não sabe. Ela tá respondendo ao teu estímulo, né? Ela sabe, sei lá, vai que você tá sendo assaltado, que tem um cachorro, uma cobra, sei lá. Então a mente fica ali respondendo. E esse estímulo de cortisol, de adrenalina, ele deixa a mente agitada demais. Então a concentração abaixa, a capacidade de memorização e de aquisição de conhecimento abaixa. Agora, quando você respira calmo e profundo, igual na meditação a gente ensina, ou na yoga, aí o que acontece? A mente fala assim, opa, tá tudo bem, eu posso relaxar, não tem nenhum perigo, né? Porque o cérebro, ele ainda tem alguns mecanismos que funcionam de forma primitiva. Lá da era das cavernas, que o homem tinha que comer, caçar, gente, de formação, eu sou nutricionista. Não atuo na área, mas eu sei o que eu estou falando, né? Estudei muita fisiologia e bioquímica. Então, o cérebro ainda, até na parte da comida, né? Ele ainda é primitivo. Então ele acha que ele vai passar perto, que vai passar necessidade. Então ele fica sempre alerta. E, gente, eu falo que a nossa sociedade é estressogênica. É ou não é estressante a nossa sociedade? O nosso dia a dia, pandemia, né? É crise, é notícia ruim, é político que fez coisa errada. E a autocobrança, para quem tem TDAH, também é muito alta, vem da sociedade. É muito alta. Então, seu nível exatamente. E as questões mentais e emocionais, não sei se você vai concordar comigo, Yuri, existe um preconceito embutido, sabe? Eu falo muito assim, às vezes a pessoa fala assim comigo, eu tenho depressão, eu tenho assim, né? Eu tenho uma depressão hoje controlada, mas a ansiedade é algo que eu ainda preciso tratar, que veio uma doença decorrente da depressão. Ansiedade para as pessoas, assim, estou ansioso antes de uma prova, para a maioria das pessoas. Para algumas outras pessoas, a ansiedade é uma doença que a pessoa não pode controlar sozinha. Então, é o que eu falo com muita gente, eu falo assim, olha, você vai virar para uma pessoa que tem pressão alta e falar assim, controla essa pressão, sozinho, sem remédio. Gente, ninguém vai fazer isso. Ou você vai virar para a pessoa com câncer e fala, controla sua mente, não sente dor. Gente, ninguém vai ter coragem de falar isso. Ninguém vai virar para um paralítico e falar, anda, quero ver, anda. Mas quando o assunto é ansiedade, TDAH, depressão, bipolaridade, as pessoas, em geral, existe um senso comum de que, você tem obrigação de controlar, como se a coisa fosse mais simples. E não é. É neurofisiológico, né? É real. Apesar de ser mental, emocional, é real. Então, assim, não adianta virar para o TDAH, muitos professores fazem isso, concentra, fica quieto, você quer. Só você gente, se a pessoa. É só você. Vai lá, você dá conta. Gente, fala para um cara que tem pressão alta para ele não tomar o remedinho dele lá, para ver o que vai dar no. Né? Não vai dar certo, a pessoa vai ter um infarto, vai passar mal, sei lá. As pessoas julgam muito isso mesmo, realmente. Exatamente. A questão de você ter o autocontrole à distância da sua autovontade. Então, tipo assim, vou começar a me concentrar aqui e vou ler esse livro até o final numa sentada só. Isso é impossível, completamente impossível. A gente trabalha muito bem com aquilo que nos traz recompensas imediatas, que é realmente prazeroso. Mas a gente não reage muito bem àquilo que é o contrário, que é desprazeroso, que é moroso, você não aprende, você falha, você foge. Realmente, isso acontece muito. E aí, o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, no seu trabalho, né, na sua página, você tem uma página que fala muito sobre isso, né? Você tem, inclusive, cursos e workshops e tudo. Eu vou recomendar também, depois que a gente terminar, eu vou marcar só o arroba para as pessoas te conhecerem ainda mais. Embora na foto lá da nossa live já tem um seu arroba ali para a pessoa clicar e conhecer mais. Mas assim, o que a pessoa que procura você, Amanda, ou pessoa com TDAH que está enfrentando desses sintomas, falta de foco, memorização, cansaço, desânimo, assim, às vezes até indo para outras patologias, como por exemplo a depressão e tudo, que é aquela coisa. A terapia holística, ela não vai curar sozinha, tratar sozinha, mas ela é um grande alívio, um grande aliado nessa questão. Exatamente, aliado é uma ótima palavra. O que ele encontra, assim, como é que você pode ajudar essas pessoas? Bom,
de várias maneiras, assim, né? Eu trabalho junto com a Laura oferecendo cursos de Reiki, então se a pessoa quiser se formar em Reiki para aplicar em si mesma, ou no filho, ou no parente, né? Ou no amigo que tem a questão do TDAH, da ansiedade, da depressão, ela vai poder se formar. Né? Se a pessoa quer iniciar a prática de meditação, ela vai encontrar lá no meu Instagram, no da Laura também, essas meditações gratuitas que ela pode baixar. No meu Instagram tem um e-book que eu mesma escrevi sobre os chakras, então quem tiver curiosidade sobre esse conhecimento milenar e quiser saber mais, pode baixar. E a pessoa vai começar a praticar a meditação. Né? Então, por exemplo, a gente fez um retiro presencial nesse mês de janeiro, no final de janeiro, no final de semana passado. E pessoas que nunca tinham meditado começaram a meditar. Para você ter noção dessa coisa dos chakras, aqui em BH, o maior plano de saúde é a Unimed. Né? Sem fazer propaganda, mas é só porque tem um material gratuito lá no canal do YouTube da Unimed, comigo, dando meditação dos chakras. Então, assim, você vê que empresas ditas tradicionais, né, já estão se abrindo os olhos para essas possibilidades, né? E eu fiz esse trabalho junto com a Olus, né, que é uma empresa holística que oferece práticas holísticas para outras empresas. Então, para a gente ver que não é uma coisa assim esotérica, espiritual, isso independe da religião. Empresas grandes como o Banco Inter, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eles aplicam massoterapia nos funcionários, aplicavam, né, na época que era mais presencial, e depois migraram, na época da pandemia, para a meditação. Então, não é uma coisa... A meditação? Um pouco mais cedo. Do Reiki? A meditação, o Reiki, isso. Sim, o Reiki dá, a aromaterapia dá, a yoga dá para você fazer sozinho em casa, com o instrutor, online ao vivo, ou com canais do YouTube ou com aplicativos de yoga, já tem várias opções. A meditação você tem que aprender. Você pode aprender lá no meu canal, você pode aprender, né, com aulas, pode aprender lá no portal. A gente tem um portal Conexão Divina, que é um pouco mais puxado para a parte espiritual, mas tem também a parte de meditação, né? E eu tenho cursos isolados, né, de meditação que independem da religião, são cursos mais da meditação como uma prática de exercício ao invés de físico mental, né? Então a gente tem essas opções. Então a gente tem hoje pessoas das mais variadas idades, religiões, realidades socioeconômicas praticando a meditação, né? Porque uma coisa que muita gente me pergunta, mas como que eu vou praticar meditação se eu não consigo parar de pensar? Muita gente, Yuri, acha que meditação é não pensar, e não é. É aquilo que eu te falei, é de dar uma ação à mente. É dizer para a mente, olha, mente, hora de calar a boquinha, né? É hora de ficar quieta, que agora eu vou concentrar na meditação. É dar um outro comando, uma outra ação para a sua mente. Então, e existem meditações ativas, que envolvem questões corporais, que envolvem uma música mais agitada, né, que envolve meditação os mantras. Com música agitada? E aí, sim, isso? Olha que diferente, né? A gente tem no conhecimento hindu os mantras, né? Mantra significa palavra que controla a mente, que comanda a mente, né? Então são pequenas sílabas em geral em sânscrito, né? Que é a língua original dos mantras aí, que a gente escuta e eles começam a trocar essa onda mental. Então a gente sai daquela agitação e entra num estado de calma. E quando a gente está calmo, a gente consegue executar, concentrar, aprender, né? Então, e existem mantras calmos e mantras mais fortes, mais agitados, mais assim, rítmicos, sabe? Então, isso é muito legal. É difícil, é demorado? Quantas horas por dia a pessoa tem que ficar envolvida nisso? Você chegou a comentar a respeito da meditação de 1 minuto. Com 1 minuto é possível, então, você conseguir exercitar a meditação? Quais são os níveis de meditação que tem? Então,
meditação é igual exercício físico. Quanto mais tempo você pratica, mais efeito você tem. Então, assim, se você faz 1 minuto de atividade física no dia, é melhor do que não fazer nada, concorda? Tem algum efeitinho ali. É uma caloria a mais, umas calorias a mais ali que você gasta, né? Mas quanto mais tempo você pratica, você concorda que quem pratica 1h30 de atividade física por semana tem mais resultado do que quem pratica 1 minuto? Então, a meditação é a mesma coisa. Com 1 minuto, você já vai ter um alívio da respiração, alguma liberação hormonal, você já vai ter um alívio. Mas a gente tem meditações que começam em 2, 3 minutos e vão evoluindo. Então, você pode subir um degrauzinho por vez, por exemplo. Quando eu comecei, eu não conseguia ficar 5 segundos parada, né? Porque a agitação mental era muita. Então, eu comecei gradualmente, 1 minuto, e 2, e 3, 5, até que hoje eu consigo fazer práticas de 1h, 1h30, o tempo que for necessário, né? Então, e praticar a meditação ativa também, lavando, eu sou mãe, né? E tem muita mãe aí, lavando vasilha, dobrando roupa, lavando roupa, que é o quê? Eu tô lavando roupa, mas a mente tá obedecendo às ações e os comandos que eu desejo. E isso é o Mindfulness, a meditação Mindfulness. E existe prática para você aperfeiçoa esse autocontrole, esse controle mental, não é isso? Isso. Existe um livro famoso de Mindfulness, que é, como é que chama? Deixa eu ver, eu tô com um computador aqui, a pessoa um pouco esquecida, né? Não tem problema não. Aí lá, tem Brincando de Mindfulness, você tem vários livros de Mindfulness que ensinam a prática, né? Então, o que é o Mindfulness? É tipo mente, né, profunda, digamos assim. Então, é você conseguir praticar a meditação lavando vasilha, comendo. Então, eles vão ensinando a prática passo a passo. Então, é legal por quê? Porque você vai aprendendo aos poucos. Então, assim, hoje eu vou praticar no banho. Hoje eu vou praticar comendo. Hoje eu vou praticar bebendo água. E aí você vai começando a treinar a sua mente para que ela fique mais concentrada, mais forte, né? Você vai fazendo a musculação mental. E aí você pode unir. Então eu vou meditar, vou deixar o colarzinho da aromaterapia aqui, que facilita. Eu vou meditar depois da prática de yoga, porque eu sou mais corporal, mais de movimento, né? Eu vou... Aqui, ó, Atenção Plena, Mindfulness, esse é o nome do livro. E ele vem com... Quem compra o livro físico vem com um CD, né, que vem com as meditações, e quando você compra ele online, igual no meu caso, vem com os áudios que você pratica as meditações, né? E eu gosto muito de escutar, ao invés de ler, que ainda, até hoje, mesmo com as práticas, ouvir, para mim, é mais prazeroso do que ler. Para mim também. Isso para muitos TDAH são com relação ao fato de você... por exemplo, eu tenho dificuldade com leitura, como eu já falei, e para mim, audiolivro, ou ouvir uma palestra, ou ouvir aulas, para mim é muito melhor. Podcast, tá? Né? Podcast, você entra ali, mergulha naquela informação e pronto, você tem ali a sua dose de informação naquele momento. E o que você me falou aqui, que me chamou muita atenção, foi exatamente isso. O fato de a pessoa utilizar tarefas do seu dia a dia, pequenos momentos para você estar exercitando essa conexão e controle mental. Então, isso exatamente. Isso aí realmente é uma coisa que as terapias holísticas aqui, a gente falou, claro, a gente não conseguiu aprofundar em tudo, a gente não ia conseguir falar em tudo aqui. São inúmeras terapias holísticas. Se eu não me engano, o SUS aprovou mais de 20. Então, assim, são muitas, né? Então, por exemplo, esse livro porque assim, eu vou falar, o pessoal vai correr no teu perfil. Então, assim, a gente tá... lá não tem, porque eu falo mais no meu Instagram da parte espiritual, que é algo que as pessoas me pedem muito. Mas se você digitar aqui no Google PICS, P-I-C-S, SUS, você vai achar a resolução do próprio... Colocar aqui. Pode pôr. PICS SUS. Aí vem o primeiro, vem APS Saúde.gov, práticas integrativas
e complementares. Portal da Secretaria de Saúde. Aqui, ó. Legal. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo a tela? Não, tem que abaixar um pouquinho. E agora? Agora sim, melhorou. Tá vendo aqui? Ah, tá, sim. Entendi. E aqui, gente, eu ouço os livros nesse Outbooks, que é uma biblioteca de audiolivros. E o livro que eu peguei foi esse aqui, ó. Atenção Plena. Atenção Plena. Então você encontra nessa biblioteca de audiolivros. Qual é o nome da biblioteca para eu colocar aqui? Outbooks. AUT Books. AUTI Books. Então, é bem legal. A UTI Books. Out. Beleza, sensacional. Então tá bom. Amanda, então se a pessoa quiser, ela vai encontrar também no seu perfil questões espirituais para quem quiser se interessar, tá? Inclusive ela dá cursos dessa parte também. Mas não apenas isso, também tem a questão energética das próprias terapias também, que não envolve a espiritualidade, né? Para todos os gostos, para quem tem Tem para todos os gostos, exatamente. E para quem não tem Você vai ter também posts, digamos, mais neutros, só falando da técnica em si, da terapia, e vai ter post para quem gosta dessa parte de signos, de astrologia, espiritualidade, tem para todos os gostos. E tem para curioso também, né, que quer interessar, tá se interessando. Exatamente, vai que quer saber um pouquinho mais da alma, né, da conexão. Exatamente, e a tem gente, de tudo. Eu sempre falo, tudo é válido, o tratamento ele é multimodal, então o tratamento não é só remédio, médico e psicóloga. Não, você vai fazer prática de esporte, terapias holísticas, vai fazer um yoga, acupuntura, vai fazer aromaterapia. Você vai fazer um rol de atividades e de terapias paralelas que vão ajudar. Cada um ajuda 5%, outro 15%, outro 30%. Aí você consegue ter um tratamento mais completo. Então, procure o perfil da Amanda aí, Amanda Baeta. Assim que terminar aqui a live, eu vou fazer um stories aqui colocando o teu @, para vocês entenderem mais a fundo, a gente deu uma pincelada aqui, para vocês entenderem mais a fundo a questão das terapias holísticas e como elas podem ajudar na questão de foco e memorização, e a ansiedade, a gente não colocou isso no anúncio, mas a ansiedade também, que é um grande fator. Nossa, ansiedade é um grande fator na vida do TDAH, né? E lá também ela vai ensinar como você pode direcionar, controlar a questão de ansiedade. Você tem canal no YouTube também, não é isso? Tem um canal com várias aulas, lives. Tem depoimentos também. Porque lá deve ter os vídeos mais longos, né? O Instagram é os mais curtos, né? Legal. E vídeo de chakras vocês vão achar rodo. Meu canal chama Portal Conexão Divina. A gente acredita aí nessa veia, Conexão Divina. Que cada um é uma centelha divina, um pedacinho de Deus. Mas quem não acredita nisso, tudo bem também. A gente tem muita liberdade com isso. Mas lá vocês vão ver um pouquinho de tudo. E no canal da Unimed, igual eu falei, vocês têm as meditações dos chakras, tem aí o Outbooks com o livro da Atenção Plena, e vocês têm as marcas de óleos essenciais, que eu indico sempre a Laszlo, que é um pessoal aqui de Belo Horizonte que eu conheço e confio, que tem o alívio, né, Yuri? Não te falei do alívio, que é um rolão que você passa aqui no pulso, aqui assim no cotovelo, na parte interna do cotovelo, e ele é absorvido pela corrente sanguínea e traz um alívio mental gigante. Não apenas nasal, mas ele também tem a parte que você coloca aqui, o rolão exatamente. Na parte você também absorve esse mesmo alívio para aquilo que você exatamente. E além de absorver na pele, o cheiro, né? Porque o cheiro é gostoso e então, vai as duas vias. É um recurso que eu tenho usado, às vezes deixo na bolsa, aí esqueço o colarzinho, que TDAH também tem isso, né? Sim. Você esquece de usar o recurso, né? Deixa todos por perto, se você esquecer. Exatamente, aí eu abro a bolsa e tá lá. Então, assim, recurso não falta, gente. Quando você entra no mundo das terapias holísticas, você tem os florais que ajudam muito. Maravilha. Você tem a fitoterapia. Aí você vai aprofundar a medicina chinesa, a acupuntura. Aí você mergulha no oceano, né? Isso aí. Então, olha só, gente. Muito obrigado pela participação da Amanda. Só um detalhezinho que perguntaram aqui. A Adriana Abreu perguntou qual o nome do livro de Mindfulness. Você acabou de falar, eu esqueci. Atenção Plena Mindfulness. A Atenção Plena no site que eu coloquei, que é Outbooks, AUTI Books. Procura isso, lá, tem na Amazon também, tem
Tem, ele físico, enfim, tem várias versões do livro. Mas para quem é TDAH, acho que eles vão se interessar um pouquinho pela versão áudio. Eu acho que vocês vão gostar do áudio, viu, gente? Eu, Tá pelo certo, menos, então. gostei mais. Tá. Gente, eu quero agradecer, então, essa simpatia. A Amanda Baeta, que estava aqui com a gente, que trouxe essa questão das terapias holísticas, para vocês entenderem melhor esse universo. Quem quiser se aprofundar, entra no Instagram dela, que é @Amanda Razima. Vou colocar aqui para vocês. @Amanda Razima. Acho que Razima. tá R-A-Z. Tá certo. Tá certo aí, né? Amanda Razima, tá certo, né? Agora tá certinho. É que eu vi beleza. que o meu chat tinha travado. Muito obrigada, Isso. Yuri, foi um prazer. E também no canal do YouTube, que é o Portal Conexão Divina. Então, entre, se inscreva, assistam os vídeos, que vocês vão aprender muito lá, com certeza. E vice-versa, né, gente? Quem aí é do meu Instagram e tá conhecendo o Yuri agora, ou que é meu aluno, tem muitas mães... que tem TDAH... Exatamente. TDAH, e aí vocês têm o TDAH descomplicado aí para ajudar vocês, o Yuri. É uma troca, né, Yuri? Com certeza, uma troca. Vamos juntos sempre aí. Obrigado, Amanda. Valeu. Obrigada a você. Um beijo. Valeu por vocês terem me acompanhado e valeu até a próxima. Beijão. Falou. Até a próxima, pessoal. Tchau.